Olá! Iniciamos agora a 18ª TPC com professores dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Região Centro. O tema de hoje é Educação Ambiental. A única lição que é possível transmitir com beleza e receber com proveito, a única eterna, digna, valiosa, o respeito à vida. Cecília Meirelles. Quando falamos de vida, nos referimos a todos os seres vivos. Por isso, a necessidade de refletirmos sobre a educação ambiental, que é o tema da TPC de hoje. Atividade 1, leitura inicial, outras histórias sustentáveis. Quadro. Se eu tivesse lâmpada mágica ou varinha de condão, também em outras histórias mudaria a direção. Limparia os oceanos para todas as sereias. Quando nadam em meio ao lixo, as sereias ficam feias. Eu daria a Chapeuzinho uma nova direção, para que nenhum lobo esteja perto da sua extinção. Ao João e a Maria, criaria uma jornada para nunca caminharem por floresta desmatada. Mas ninguém é sustentável sem ter paz no coração. O cuidado com nós mesmos é a primeira direção. Bem do jeito do planeta, nosso corpo se parece. Também com falta de amor, num instante adoece. Então, jogue fora as dúvidas e abrace a certeza de doar amor aos outros, a nós e à natureza. Esse texto que eu acabei de ler é do Almanaque Sustentável dos Contos de Fadas, de César Obeide, com ilustrações de Evandro Marenga, da Editora do Brasil. Certamente você já ouviu falar do patinho feio, que se descobre um belo cisne, ou de 3 porquinhos que enfrentam problemas com um lobo persistente, ou até de um rei com medo de parecer bobo que acaba andando sem roupa por aí. Mas você pode esquecer tudo o que conhece sobre esses contos de fadas, porque este livro coloca todo esse universo de cabeça para baixo, para explorar questões muito atuais como ecologia, reciclagem, sustentabilidade e cidadania. E tudo isso por meio de gêneros textuais diversos. Um almanaque criativo e divertido para um leitor curioso, moderno e engajado. Na atividade 2, eu e a Vivi faremos a devolutiva sobre as atividades de leitura e educação financeira da 17ª ATPC. Então, na ATPC anterior, nós encaminhamos a vocês um formulário para que vocês respondessem para nós algumas questões, a princípio sobre a leitura e também sobre educação financeira. Foram 225 participantes. Desses 225, 197 eram professores polivalentes, 8 professores de arte, 12 de educação física e 6 professores de língua inglesa. Ao final da leitura, nós perguntamos: como conduzir a leitura de leite dessa história em quadrinhos com seus estudantes? E algumas pessoas nos responderam da seguinte forma: pontuar aos alunos que livro é uma fonte de aprendizado e imaginação, nos permite conhecer, descobrir e explorar o mundo ao nosso redor, levando aos questionamentos como: qual a dúvida de Junin ao encontrar a moeda? Qual seria a sua decisão? Existe outra possibilidade para Junin? Se você fosse um dos comerciantes, qual seria a sua reação? Explorar o título, o autor, o ilustrador, a editora, as personagens. Observar e analisar quadro a quadro junto com os estudantes, auxiliá-los nas inferências, roda de conversa com sugestões de possíveis diálogos. Analisando as imagens e pedindo que as crianças contem o que está acontecendo em cada quadro. O que você vê? O que aconteceu com ele? O que ele pensou? Como se resolveu o conflito? Pode-se utilizar a leitura em quadrinhos para iniciar uma temática que será apresentada em sala de aula. No caso do componente Educação Física, podemos aplicar essa leitura para iniciar uma roda de conversa sobre empatia, respeito, etc. Podemos utilizar a leitura em quadrinhos para abordar assuntos como inclusão no esporte. Leitura coletiva. A. Explorar a capa. B. Motivar os estudantes questionando-os: para que dinheiro? C.
C. Realizar a leitura das imagens, assegurando o texto para todos. E D. Questionar sobre consumo consciente e economia. A leitura de uma história em quadrinhos deve ser analisada de diversas maneiras, além do texto em si, quando há, verificar as onomatopeias, o que cada uma significa, através das expressões faciais e corporais de cada personagem. Nós também perguntamos: quais atividades podem ser realizadas utilizando a história em quadrinhos apresentada como disparadora? Quais componentes curriculares podem ser trabalhados com esse texto? Em língua portuguesa: escrita de listas de palavras contidas na história, escrita de listas de alimentos que o Juninho poderia comprar, escrita dos balões, diálogos e pensamentos, reescrita da história, criar um final diferente para essa história, a contextualização do conteúdo a ser trabalhado durante o dia, a criação de uma nova história a partir dos quadrinhos apresentados. Em matemática: sistema monetário, mercadinho, planejamento da compra, venda, troco, promoção, desconto, criar situações que o Juninho poderia enfrentar na história, jogos como piquenique. Ciências humanas: a moeda de outros países, a história do dinheiro, origem da moeda, as mudanças da moeda brasileira. Ciências da natureza: alimentação saudável, consumo excessivo de algum tipo de alimento. Em arte: o trabalho com teatro. Em educação financeira: poupar dinheiro em cofrinho, discutir sobre o valor do dinheiro, como conquistar um bem desejado, para que serve o dinheiro, como conquistá-lo, como conseguir de forma honesta. E refletir sobre: eu realmente preciso comprar isso? Eu necessito tomar esta decisão agora? Por que eu não guardo? E sobre o consumo consciente. E em tecnologia, juntamente com a matemática, o pensamento computacional, o deslocamento, a partir da criação de um jogo que envolvesse essa história em quadrinho. Bom, então agora nós vamos para a devolutiva da atividade proposta no jogo Piquenique Online. Então, antes de falar das estratégias utilizadas pelos participantes, é importante retomar os objetivos de aprendizagem. Qual era a nossa intencionalidade? Durante o jogo, foram apresentados vários desafios recorrentes do dia a dia, desde a estratégia de compra e venda até a tomada de decisões na aplicação dos recursos disponíveis nas cartas apresentadas pelo jogo, que podem se multiplicar ou se esgotar de acordo com a ação do jogador. Então, o projeto de educação financeira tem uma proposta de aprendizagem que possibilita exercitar as habilidades de poupar, empreender e investir. Quem entendeu a proposta atingiu o objetivo de aprendizagem. Então, todas as contribuições de vocês foram muito válidas, todas as estratégias dos estudantes são válidas, mas é importante ressaltar que muitas vezes as ações precisam ser mediadas pelo professor para que os estudantes alcancem o objetivo de aprendizagem. Eles precisam entender o que é preciso para alcançar o objetivo de aprendizagem. E se as ações que eles tomaram não levaram a alcançar esse objetivo, o professor precisa fazer a mediação. Então, vamos verificar qual das estratégias utilizadas pelos participantes você considera mais indicada, conforme a questão para essa atividade. A da participante 1, que foi a Luciana, ou a da participante 2, que foi a Viviane. Bom, então agora vamos verificar aqui algumas das contribuições de vocês. Um participante registrou que a estratégia utilizada pela Viviane foi mais assertiva, porque ela conseguiu finalizar o jogo com maior quantidade de produtos e saldo positivo em conta. A outra já concluiu que acredita que ambas são válidas, pois jogando os alunos irão aprender que toda jogada gera um resultado e nem sempre é o esperado. A estratégia mais indicada foi a da Viviane, porque ela conseguiu chegar ao fim do jogo com uma quantidade de Américas, onde pode comprar os produtos de sua lista e ainda sobrou dinheiro,
Houve um cuidado para não gastar tudo e manter-se equilibrada até terminar o jogo, com uma margem de reserva para seus gastos finais. Numa outra contribuição, disseram que a melhor estratégia da Viviane, por ter gasto o possível e comprar os produtos da lista. E a estratégia mais indicada no jogo piquenique é aquela em que o jogador chega ao final, no parque, com menos gastos e mais dinheiro, trabalhando atitudes de economizar e reduzir a quantidade de lixos. Ótimas contribuições, pensando nos objetivos aqui do jogo, né? Então, aproveitando o tema da nossa TPC de hoje, que é a educação ambiental, eu reforço que, além da colaboração para as áreas de conhecimento da educação financeira, a iniciativa do projeto também foi planejada para proporcionar a melhoria do desempenho dos estudantes em língua portuguesa, em matemática e ciências da natureza. E falando um pouquinho do desenvolvimento transversal, né? Os jogos trazem dinâmicas, debates e conceitos ainda em educação ambiental, nutrição, cidadania, mobilidade urbana, educação fiscal, gentileza e voluntariado, entre outras possíveis conexões alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, finalizando aqui com mais algumas contribuições de vocês, um participante concluiu que durante o jogo é possível trabalhar com as estratégias de escolha e, a partir dessas, perceber quais os ganhos e perdas gerados e a partir das escolhas feitas. Uma outra concluiu que a participante número 2 conseguiu realizar as melhores escolhas durante o jogo e atingiu o melhor resultado. Uma estratégia adequada é tentar chegar ao parque com menos gastos, evitando desperdício, assim como o consumo exagerado. Esse jogo é uma boa estratégia para se trabalhar esses aspectos com as turmas. Então, nós vamos agradecer aqui por todas as contribuições e damos continuidade aí com a nossa TPC com o tema Educação Ambiental. Bom dia a todos, meu nome é Rosinês, eu sou PEC de Ciências e Biologia da Diretoria de Ensino, cuja temática vai ser a educação ambiental no contexto escolar, pensando então nos anos iniciais. Iniciamos sempre com uma pergunta, né? Por que introduzir a educação ambiental nas escolas? Então, porque as questões ambientais, elas estão cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade. Então, presente no cotidiano das crianças, dos jovens, dos adolescentes, de todos. Então, por isso é importante trazer a educação ambiental para as discussões nas escolas, né? E ela é essencial para que seja discutida em todos os níveis, né, dos processos educativos, e especialmente para as crianças, porque tem uma justificativa para isso. E a justificativa é porque considera-se mais fácil conscientizar as crianças sobre as questões ambientais do que pessoas adultas que já têm a sua formação, né? E as crianças, quando bem informadas sobre problemas ambientais, elas serão adultas mais preocupadas com o meio ambiente, né, que serão transmissoras dos conhecimentos que elas adquiriram na escola sobre essas questões ambientais para suas famílias, lá nas suas casas, na sua vizinhança, né? E aí, dessa forma, a gente vai estar contribuindo para a formação do cidadão consciente, né? Aquele cidadão que vai decidir, que vai atuar na realidade socioambiental do local onde ele vive, aquele cidadão que vai estar comprometido com a qualidade de vida, com o bem-estar dele e da sociedade. Então, pensando que a escola é um lugar de desenvolvimento de atitudes, de valores e de ações práticas, se justifica então essa temática incluída nas ações da escola. Ao iniciar essa temática, é importante que a escola, né, ela busque, em conjunto com os professores, adquirir conhecimentos e informações para que ela possa desenvolver um bom trabalho com os estudantes. E pensando na escola como um local
de aprendizagem de comportamentos ambientalmente positivos, é importante que os conteúdos ambientais que são trazidos para serem trabalhados com os estudantes, eles estejam contextualizados com a realidade desses estudantes. Então, é importante conhecer a comunidade escolar, conhecer a região, o entorno, para trazer essas temáticas de forma que elas sejam mais concretas para os nossos estudantes nessa idade, né, dos anos iniciais. Então, aí o professor, ele é o mediador das questões ambientais. E ser o mediador não significa que ele precisa, que ele deva saber tudo, né, sobre o meio ambiente para desenvolver um bom trabalho, um trabalho com qualidade com seus estudantes, né? Mas é importante que ele esteja disposto, né, e que ele esteja preparado para ir à busca de novos conhecimentos e informações para que ele consiga dialogar com os seus estudantes, né? Então, que eles construam juntos o conhecimento, né, a respeito do meio ambiente. E o papel dos estudantes, né, é o desenvolvimento de uma postura crítica da sua realidade, né? Mesmo que nos anos iniciais essa postura crítica, né, seja mais simples, né, com o que eles já conseguem nessa idade, apesar de que nessa idade eles já são bastante críticos com aquilo que ele vê na sua escola, no seu entorno, né, para que ele vá construindo essa consciência, né, sobre as questões relativas ao meio ambiente. Então, são questões que estão próximas a eles. É a questão do lixo, é a questão do descarte inadequado, né? Então, a questão do consumo. Então, tudo isso está próximo da realidade dos estudantes e vai fazer mais sentido para ele quando trabalhado dessa forma. Trouxe aqui um breve histórico, né, de como o termo educação ambiental ele foi introduzido nas escolas, tá? Então, voltando um pouquinho no tempo, lá em 1965, o termo educação ambiental foi utilizado pela primeira vez numa conferência de educação na Grã-Bretanha, lá na Universidade de Kiel, porque a Inglaterra estava passando por um processo de industrialização e a poluição ambiental era bastante preocupante. Pensando aqui no Brasil, a nossa Constituição de 1988, ela traz um capítulo exclusivo sobre o meio ambiente. Em 92, aconteceu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável. Então, esse termo desenvolvimento sustentável já vem sendo tratado desde 92, essa preocupação, né? Em 97, nos parâmetros curriculares nacionais, o meio ambiente passa a ser um tema transversal. Então, ele entra para o nosso currículo das escolas públicas, né, das escolas de uma forma geral, né, ele entra para a educação. Coloquei aqui também, só como curiosidade, porque nós não vamos para essa linha, né, podemos deixar para uma próxima formação, que em 95 aconteceu a primeira COP. E hoje, né, nesta semana, está acontecendo a COP27, onde todos os países, né, se reúnem para assinar os compromissos com relação ao meio ambiente. E o compromisso do Brasil na COP26, que foi em 2021, e na COP27, é a questão do desmatamento, né, se comprometendo ao desmatamento zero e a redução de gases de efeito estufa, né, que são os gases combustíveis e gases utilizados nas indústrias. A nossa intenção hoje não é tratar especificamente da questão das COPs, podemos até nos comprometer a fazer um outro encontro no próximo ano, mas a gente vai trazer então essa temática para o currículo. Então nós tivemos lá em 2008 o nosso currículo de São Paulo Faz Escola, que trouxe a temática do meio ambiente como um tema transversal. A Base Nacional
curricular comum, né? Ela também traz a questão do meio ambiente como um tema contemporâneo e transversal, e o nosso currículo do ensino fundamental, né, do ensino fundamental foi homologado em 2019, e o nosso currículo do ensino médio foi homologado em 2020. Então, também trazem essa temática da questão ambiental como um tema contemporâneo transversal e que pode ser tratado em todas as disciplinas. Não se reduz a uma única disciplina, mas sim é um tema que perpassa por todas as disciplinas, é um compromisso de todos. Bom, pensando nas competências que nós queremos que os nossos estudantes desenvolvam, então eu selecionei 2 competências aqui da Base Nacional Comum, que foi reiterado pelo nosso currículo. Coloquei a competência 7, que fala na questão de aprender a argumentar com base em fatos, né? Aprender a defender as ideias, os pontos de vista, a promover, né, os direitos humanos, a consciência socioambiental, né, o consumo responsável, pensar no local, no regional, no global, com um posicionamento ético, né, em relação ao cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do planeta. Essa é a competência 7. Também coloquei a 10, que está no próximo slide. Coloquei aqui também a competência 10, né, que fala no agir pessoal e coletivamente, né, com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade, com resiliência, determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, essas competências que a gente almeja que essas e outras, né, mas essas bastante relacionadas com a questão das discussões em favor do meio ambiente, tá? Que nós gostaríamos que os nossos estudantes desenvolvessem no ensino fundamental, anos iniciais, desde o ensino fundamental, anos iniciais, né? Vamos dizer assim. E olhando para o currículo, né, paulista dos anos iniciais, qual que é a proposição do currículo, né? Ele propõe esse estímulo, né, ao pensamento criativo, lógico e crítico da criança, né? A construção e o fortalecimento da capacidade de fazer perguntas, de avaliar as respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e de comunicação, para que os nossos estudantes possam ampliar o conhecimento que eles têm de si mesmo, né, conhecimento que eles têm do mundo, né, do mundo natural, do mundo social, das relações dos seres humanos com a natureza. Então, despertar nesses nossos estudantes essa consciência, né, como é que ele se relaciona com a natureza. Então, estimular esses estudantes para que eles reflitam sobre esses pontos. Relembrando aqui os fundamentos do currículo paulista, que certamente todos já conhecem, né? Ele também já foi citado na nossa 16ª ATPC, quando falamos da Feira de Ciências, e a temática a temática ambiental, ela está inclusa no princípio do letramento e multiletramento, como um dos tipos de alfabetização, né? Que é a alfabetização ambiental. Pensando na alfabetização ambiental, o que significa? Então, a escola como um centro, né, de conhecimento, onde nós queremos, né, que as crianças sejam competentes, né, então sujeitos se tornem sujeitos competentes por meio da aquisição de conhecimento sobre a temática ambiental, por meio do desenvolvimento de atividades propostas no currículo ou elaboradas e planejadas, né, ações e projetos elaborados e planejados de forma interdisciplinar, multidisciplinar.
Então, nós queremos que os nossos estudantes, eles realizem ações propositivas, né, que sejam sujeitos protagonistas, com participação ativa, né, identifiquem situações que agridem o meio ambiente, né, e que proponham ações positivas em favor do meio ambiente, e queremos que as nossas crianças se tornem sujeitos transformadores, então que haja uma mudança de atitude, né, porque esse é o fim da escola, né, que as crianças construam valores e que pensem como um cidadão, pensem no coletivo, né? Que os nossos estudantes sejam então sujeitos transformadores, que se tornem indivíduos capazes de atuar no meio em que vivem de maneira consciente, conservando o meio ambiente do seu entorno e transformando a sua realidade. Aqui algumas habilidades do terceiro ano, uma habilidade de geografia, que fala a questão do consumo sustentável, uma habilidade de história, que fala a questão de diferenciar, né, espaços domésticos, públicos e áreas de conservação ambiental e saber a importância da distinção dessas áreas. As habilidades de geografia, elas podem ser trabalhadas, articuladas com as habilidades de leitura, de escrita e de escuta com língua portuguesa. Aqui mais duas habilidades, agora do quinto ano de ciências, né, que fala da questão do consumo consciente, de propor soluções para o descarte, para reutilização e reciclagem. Também uma habilidade de matemática, que fala a questão de analisar dados, gráficos. Esses dados e gráficos podem estar relacionados com informações sobre a questão ambiental, sobre o consumo, sobre o descarte de lixo, por exemplo, sobre a questão da água. Aqui uma atividade do currículo, né, caderno do aluno do quinto ano, que também propõe uma atividade que pode trazer uma ampliação de conhecimentos com relação à questão ambiental para os nossos estudantes, né? Então ele traz aqui a proposta de uma reflexão sobre os impactos ambientais causados pela ação humana, traz então temas como a poluição do ar, da água, do solo, a questão da água, né? A diminuição dos mananciais, a extinção das espécies, inundações e erosão, as mudanças climáticas, a questão da camada de ozônio, da chuva ácida, do efeito estufa. Então, é uma forma de trazer a temática e o professor tem a possibilidade de ampliar os conhecimentos dos estudantes, propondo outras discussões. Bom, então em sala de aula é importante que o professor ele relacione os conteúdos ministrados às questões do cotidiano das crianças, né? E como já dizia Paulo Freire, utilizar a bagagem de conhecimentos trazidos de casa, né? Tem mais valor, tem mais significado. O professor desenvolve atividades, oficinas apoiadas nas vivências dos estudantes, né, e de fenômenos que ocorram à sua volta, né, para que eles consigam, para que se consiga trabalhar, né, os conceitos científicos pertinentes a esses fenômenos, né, e que trabalhe temas de forma simples, né, de forma que os alunos consigam entender, né, como por exemplo, a questão do reflorestando seus quintais, né, como se diz, então a questão do jardim, da escola, do descarte do lixo. A seguir nós vamos mostrar uma prática de a escola, né, Angelina Madureira, que vocês vão identificar tudo que foi proposto aqui nesse slide, foi realizado na escola nesses projetos que a gente vai mostrar agora. Uma breve descrição dos projetos realizados pela escola professora Angelina Madureira, que vocês vão ver no vídeo a seguir. Então, fala sobre reciclagem de papelão e plástico, parceria do Grêmio Estudantil com a empresa JCS Reciclagem, coordenação da diretora Ana Paula, e o outro projeto é o de recolhimento de óleo de cozinha para descarte correto,
que acontece agora a partir do mês de outubro e coordenado pelas coordenadoras de gestão pedagógica, Deise e Rita, né? E participação de toda a equipe escolar, também em parceria com uma empresa que vem coletar o óleo. Bom dia a todos, meu nome é Ingrid, sou PEC de Geografia e vou apresentar a atividade 4 sobre os programas e projetos da Secretaria da Educação voltados para a temática ambiental. Como ponto de partida para nossos projetos e programas, temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 ao todo. São objetivos interconectados e que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo. E o primeiro ODS é erradicar a pobreza, seguido de erradicar a fome, saúde e bem-estar, educação de qualidade e igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Também chamado de ODS, esses objetivos são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir também que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar da paz, da prosperidade. Então, esses são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo, a fim de que possamos agir de fato e atingir a Agenda 2030 aqui no Brasil. Além dos objetivos, temos também 169 metas de ação global para alcance até 2030, em sua maioria abrangendo as dimensões ambiental, econômica, social, do desenvolvimento sustentável, e sempre de forma integrada e interrelacionada. Então, espera-se que os países definam e também pratiquem, né, e coloquem em prática essas metas e de acordo também com as suas circunstâncias, incorporando em políticas, programas e planos de governo. No caso, nas unidades escolares, nós estamos incorporando ao próprio currículo paulista e também nas práticas pedagógicas. Quero apresentar o programa de alfabetização ambiental. É um programa formado a partir de uma resolução conjunta
entre a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente com a Secretaria de Educação em 2019. Nesta época, os secretários combinaram que cada estudante realizasse o plantio de uma muda no final do ano, em alusão à alfabetização ambiental. E a partir disso, realizaram-se várias ações que culminaram em apresentações no Centro de Mídias sobre o programa de alfabetização ambiental, tá bom? Os objetivos do programa são promover o desenvolvimento de temáticas socioambientais nos processos de ensino e de aprendizagem nas unidades escolares, em consonância com o currículo paulista, de maneira a contribuir na implementação da educação ambiental formal nas escolas, contribuir com a ampliação do repertório teórico e metodológico dos profissionais e estudantes da rede e sempre levando em consideração o contexto da unidade escolar, da sua comunidade, da própria sala de aula. Para tanto, foram desenvolvidos diálogos formativos, exibidos no Centro de Mídias, com temáticas do programa e presentes no currículo paulista e também nos materiais Currículo em Ação. Tivemos, então, o primeiro diálogo no dia 3 de maio com o tema Mudanças Climáticas, com a sua continuação em 14 de junho, o terceiro diálogo com o tema Conservação da Biodiversidade, o quarto diálogo sobre resíduos sólidos e teremos também a live final no dia 22 de novembro sobre a própria educação ambiental na rede. Tivemos também uma apresentação especial na TPC de anos iniciais, no dia 23 de maio, com o tema Mudanças Climáticas. Vocês podem acessar através do link que está nesta apresentação e também tem um outro link de acesso para conferir as competências relacionadas à temática. Além do programa de alfabetização ambiental, também temos o programa Escola Mais Segura. A iniciativa apresenta diferentes percursos formativos, tanto para estudantes quanto também para os profissionais da educação, com o intuito de incentivar o desenvolvimento de práticas sustentáveis, preventivas e resilientes. O programa, na verdade, é uma parceria entre a Secretaria da Educação com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e a Casa Militar, por meio da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil. E ele está estruturado em 3 frentes, então a educação em redução de riscos e desastres, ERRD, alerta sobre riscos de desastres e protocolo de proteção à vida. Seus objetivos são construir os conceitos voltados à percepção de riscos e desastres, promover uma mudança cultural voltada ao desenvolvimento da autoproteção, adaptação e resiliência. Então, é importante ressaltar que esses projetos e programas têm um impacto muito importante na aprendizagem dos nossos estudantes e visam essa conscientização da questão climática, da questão ambiental, da questão também sobre as situações que envolvem riscos e desastres que afetam, em geral, aí, as comunidades escolares da cidade de São Paulo. No Centro de Mídias foram exibidas trilhas formativas como forma de subsidiar os profissionais da educação com a temática de ERRD, Educação para Redução de Riscos e Desastres, que é um tema contemporâneo transversal presente no currículo, e além de apoiar os profissionais da educação no desenvolvimento de projetos e ações de intervenção nas unidades escolares. Então, tivemos a primeira trilha em 17 de março, com o tema Desastres Hidrometeorológicos, a segunda trilha em 19 de maio com o tema Arboviroses, e no dia 23 de novembro teremos a terceira trilha com o tema Acidentes Tecnológicos. Para ilustrar melhor sobre a educação para a redução de riscos e desastres, vamos assistir a um pequeno vídeo da Defesa Civil com o tema Resiliência.
Pensando nos projetos e programas desenvolvidos até agora pela Secretaria da Educação, nos levamos ao seguinte questionamento: como a comunidade escolar pode contribuir no Pacto Global? Para tanto, nós aqui da diretoria nos mobilizamos a desenvolver um projeto também voltado para essa temática e vinculamos ao Dia Mundial das Cidades, celebrado no dia 31 de outubro, com o tema Agir Local, Pensar Global. Então, tendo em vista essa data comemorativa, nós também idealizamos esse projeto a partir da mensagem Agir Local, Pensar Global, com o objetivo de desenvolver ações que contribuam com o Pacto Global da Agenda 2030, através do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Também são ações em diálogo efetivo com a educação ambiental e a educação para a redução de riscos e desastres, que contemplam a conscientização e consolidação de comunidades resilientes em torno das escolas públicas da Diretoria de Ensino Região Centro. Deixamos também como sugestões atividades, um desenvolvimento de projetos. O primeiro seria uma leitura sobre a temática ambiental, em que os docentes podem pesquisar obras que abordam a temática ambiental com uma linguagem própria para os anos iniciais e desenvolver aí atividades significativas. Um projeto voltado aí para a caminhada ambiental, pode ser no bairro, no torno da escola, mapeando aí o que considera importante conhecer, planejando ações, cuidando aí, né, da localidade e pesquisar se também existe alguns eventos e parcerias, ações que estão mobilizadas com esse objetivo. E também temos aí um projeto de jornal da sustentabilidade. Então, o objetivo seria produzir um jornal da escola sobre a Agenda 2030, tendo como ponto de partida os objetivos do desenvolvimento sustentável. E esses projetos estão relacionados a uma habilidade específica dos anos iniciais. Essa habilidade é criar projetos de intervenção aos impactos causados no meio ambiente pelo ser humano e que possam ser aplicados no ambiente escolar e familiar. No próximo slide estão as referências dos materiais utilizados nesta formação. Os próximos slides contam com informações importantes para os docentes. Não deixem de ler. Vocês também podem verificar informações através da pauta disponibilizada pelo seu coordenador de gestão pedagógica ou através do link que está disponível aqui na descrição do vídeo. Não deixem de nos avaliar, a sua opinião é muito importante para nós. Você pode utilizar este QR Code disponível aqui no vídeo ou o link disponível na pauta e na descrição do vídeo. Muito obrigada pela sua participação e até logo!